A gente falou também sobre a diplomacia brasileira, agora o dia na Venezuela, os desdobramentos da crise no país e acredite se quiser, há uma informação, uma discussão que eu pelo menos nunca vi. Marcelo Favalli está aqui nos estúdios, eu não vou falar, vou deixar a notícia para você. Só vou te fazer uma pergunta, dia 25 de dezembro é o quê? Bom, segundo a tradição cristã, há alguns séculos, milênios, vamos dizer, é Natal, mas na Venezuela não mais. Chegamos ao que eu chamo das franjas do delírio. Chegamos a um ponto de inacreditável. Caro telespectador, cara telespectadora, daqui pra frente o que você vai ouvir de nós é tudo verdade, acredite se quiser. Feito o mistério, a gente chega lá primeiro. Eu montei um organograma pra gente entender que foram as últimas 24 horas na Venezuela, que foram bastante agitadas, principalmente no âmbito judicial. Tá aqui, dia 2/9, nós estamos falando dia 3 de setembro, ontem, o Ministério Público, a Procuradoria, emitiu um pedido para que algum juiz acatasse uma ordem de prisão contra Edmundo Gonzalez, que é aquele que permanece com o discurso de que venceu Nicolás Maduro há 5 semanas, numa eleição bastante controversa, para dizer o mínimo. Então, houve a apresentação de um pedido de prisão. Mas qual seria o motivo? Não é o Edmundo Gonzalez um cidadão livre? Como ele foi intimado a depor para o Poder Judicial, principalmente na presença do Ministério Público, por ter dito declaradamente que a eleição tem as suas dúvidas, pode ter sido fraudada, isso o Ministério Público viu indícios de crime. E convocou, intimou o Edmundo Gonzalez a depor 3 vezes. Ele faltou as 3 vezes. E aí abriu-se uma brecha, então, para um pedido de prisão, que não raramente, que não espanta ninguém, foi prontamente atendido por um juiz. E agora existe, então, uma ordem de busca e captura para Edmundo Gonzalez, ponto de interrogação, ninguém sabe do seu paradeiro. Porém, houve uma declaração importante do advogado dele. Claro que um batalhão de repórteres foi para casa, a porta do condomínio onde vive Edmundo Gonzalez, um lugar público em Caracas, capital da Venezuela, e o advogado veio a público dar uma breve declaração, dizendo o seguinte: haverá cooperação total caso a força policial venha aqui cumprir a ordem de prisão. Qual é o paradeiro dele? O advogado diz que ele está em segurança, mas não quis revelar. Quem estava na casa era o advogado, que já deixou claro 2 coisas. Não haverá obstrução da justiça, ele pretende colaborar e, principalmente, até coloquei aqui uma referência como a embaixada americana em Caracas, o advogado disse que o Edmundo Gonzalez não vai pedir reforço internacional, ou seja, ele não vai tentar se abrigar como um exilado em nenhuma embaixada estrangeira, obviamente, dentro da capital Caracas, e também não tem planos para deixar o país. Então a gente está numa enorme incógnita. E eu coloquei um outro ícone aqui de um mundo com ponto de interrogação, porque a União Europeia, Estados Unidos e uma série de países aqui da região já fizeram, como o Brasil, uma nota de perplexidade diante desse cenário. Agora é o seguinte, trago a vocês a informação de que, para surpresa, principalmente na Venezuela, de 0 pessoas, de que Edmundo Gonzalez corria o risco de ser preso. Mas por quê? Eu tenho bola de cristal? Não, eu tenho memória. Porque isso já aconteceu, pelo menos aqui, estamos falando de 5 vezes, em diferentes pontos do chavismo, num arco de tempo que tem 25 anos, não é de agora, não. Vou pegar Juan Bem antes Guaidó. de Maduro, né? Sim, antes de Maduro. Desde 1999, quando começa o chavismo, há aí uma perseguição a opositores. Não dá para usar outra expressão. Vamos lá. Juan Guaidó, que chegou a se autoproclamar presidente, não está preso, tem uma ordem de prisão, ele está foragido no exterior, em Miami. Leopoldo Lopes também, um outro opositor, anterior ainda a Juan Guaidó, está exilado na Europa com ordem de prisão. Se pisar na Venezuela, vai ser preso imediatamente. Henrique Capriles foi preso, passou 2 anos atrás das grades e está impossibilitado de se candidatar novamente. Assim como Maria Corina Machado, impossibilitada por 15 anos. Assim como Henrique Capriles, eles não podem ser nem candidatos à biblioteca pública de qualquer cidade venezuelana, em nenhum cargo eletivo. E Manuel Rosales
Manuel Rosales foi o primeiro candidato da oposição a tentar enfrentar o chavismo. Quando Hugo Chávez, ainda no começo dos anos 2000, teve uma tentativa de reeleição e ele foi reeleito numa eleição que não houve nenhuma contestação, o Manuel Rosales foi o adversário político dele. O que aconteceu? Ele foi logo perseguido e foi preso recentemente porque passou mais de uma década refugiado no Peru. Essa situação. Vamos voltar às franjas do delírio? Acreditem se quiserem. Nicolás Maduro, que tem um programa na televisão, algo que ele herdou do seu padrinho político e antecessor Hugo Chávez, tinham programas na televisão. O Chávez era uma espécie de Silvio Santos, ele ficava o domingo inteiro na televisão na Venezuela. O Maduro herdou isso em menores proporções. Tem um programa semanal, Alô Presidente, ou El Bigodon, alguma coisa assim. E ele falou que estava sentindo o aroma, o perfume do Natal em setembro. Estava sentindo o clima de Natal, então ele declarou que este ano ele vai colocar isso em decreto oficial. Vai circular ainda essa semana, muito provavelmente, no diário oficial, que chama Gaceta Oficial da Venezuela, que dia 1º de outubro passa a ser... 1º de outubro. 1º de outubro. Ele fala que em setembro, huele la Navidad. Ele sente o perfume, o aroma, cheira o Natal. E ele quer que o Natal na Venezuela, a partir desse ano, seja em 1º de outubro. Ele tenta dar uma explicação dizendo que é uma homenagem ao povo, um agradecimento à reeleição dele, uma celebração da vitória, da segurança institucional. E ele quer antecipar essa noite de festa. Claro, nós estamos falando da Venezuela, que assim como o Brasil, tem uma enorme tradição cristã. Agora, não me parece que o Nicolás Maduro combinou isso, por exemplo, com o Vaticano. Acho que não vai ter a Missa do Galo em 1º de outubro, antecipadamente, porque vai ser o único lugar no planeta que se tem notícia que houve uma antecipação do Natal, onde se reza a tradição cristã há mais de 2000 anos, que é a celebração do nascimento do Messias Jesus Cristo. Não dá para acreditar. Em outros casos, a gente já viu presidentes encrencados que tentaram fazer ali um conflito internacional. Aconteceu no Peru, com Bill Clinton, quando teve ali um escândalo sexual, mas antecipar o Natal, aplausos para Maduro, porque ele ganhou o Oscar do ineditismo, realmente. Certamente. Bom, Favalli, bom trabalho para você. A gente volta a se falar. E eu já tenho aqui uma convidada, a professora Flávia Loz, é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Bom, professora, eu falando aqui com o Favalli, essa história de antecipar o Natal, acho que nunca ninguém viu. E politicamente, qual é a intenção dele por trás de fazer algo desse tipo? E vira chacota em todo mundo mais uma vez, não é, professora? Bem-vinda. Olá, Thiago, boa tarde. Aliás, boa noite, já escureceu, mas eu estava tão entretida aqui escutando vocês contando dessa antecipação do Natal que também me pegou de surpresa. Mas isso já tinha acontecido em 2013 também. Ele tinha feito a mesma coisa, antecipado o Natal, como uma forma, segundo ele, de diminuir o sofrimento da população. A Venezuela também estava passando um momento difícil, não só econômico, energético, e agora ele repete essa história de antecipação do Natal, justamente no momento em que o país vive uma crise econômica, com uma série de apagões também, ou seja, outra crise energética e uma sociedade que já não está totalmente a seu favor. A gente tem, pelo menos, pelo que se sabe, metade do eleitorado insatisfeito com a sua reeleição. Claro, nós não temos as atas para comprovar o que foi feito de verdade, mas nós vimos os protestos mais recentes, em que a gente teve uma grande multidão na rua protestando contra o Maduro, e foram mais de 200 pessoas feridas, 2.400 pessoas presas, inclusive menores de idade. Então, essa história da antecipação do Natal nada mais é do que uma tentativa de apaziguar a sociedade, mas dentro de um sistema e de uma situação extremamente complexa, difícil, e que não vai colher os frutos, né? A Venezuela tem um carinho muito especial pelo Natal, ainda mais do que aqui no Brasil, e ele tenta fazer com isso uma política do pão e circo, né? Nada mais é do que uma medida extremamente populista. Agora, professora, a senhora falou que metade da população tem descontentamento com relação ao governo. Isso, uma medida como essa, dá algum tipo de resultado ou só prolonga o que vem acontecendo na Venezuela, essa perseguição aos opositores, esse pedido de prisão
para o oposicionista que concorreu com ele. Esse clima político só tende a piorar, professora? Acredito que sim, Thiago. Eu falo metade, mas a gente não sabe exatamente os números, né? Então, eu imagino que pelo menos uma grande parte da população está, sim, satisfeita. E a gente tem esses resultados, pelo menos os que a oposição apresentou, que são só cópias das atas, também não dá para a gente confiar 100%, e segue a incógnita da confiabilidade do que a Justiça Eleitoral apresentou como a vitória do Maduro. Mas, de qualquer forma, as ruas mostraram que tem um descontentamento, que tem pessoas que estão a favor do Edmundo Gonzalez. Então, isso mostra um clima político muito difícil e que uma comemoração antecipada no Natal não vai resolver, vai, no máximo, deixar quem já apoia o Maduro mais contente, são aquelas pessoas que já estão do lado dele. O restante dos insatisfeitos da população vão achar essa política, se é que eu posso chamar de política, mas essa cena, esse ato, como uma medida populista, que é justamente para tentar esconder tudo que está acontecendo e não, de fato, uma comemoração do Natal como é feita no resto do mundo. Claro. Então, pode ser até que isso crie novos protestos. Não sabemos exatamente qual vai ser a reação das pessoas que estão insatisfeitas e de parte da oposição a esses dois anúncios. Primeiro do Natal, que é um pouco caricaturado, né, uma caricatura, e também da prisão, do pedido de prisão do próprio Gonzalez. E, professora, queria perguntar sobre a reação do governo brasileiro. Mais uma vez, Celso Amorim, ao que tudo indica, está algumas casas a mais do que o presidente Lula vem declarando. E Celso Amorim chegou a dizer nessa terça-feira que há uma escalada de questões autoritárias na Venezuela, né? Ou seja, ele voltou a elevar um pouco mais o tom contra a Venezuela. Isso adianta alguma coisa? O governo brasileiro deveria ter se posicionado de forma mais enfática, professora? Que leitura da diplomacia que a gente pode fazer nesse momento? Thiago, na minha análise, a postura da política externa brasileira tem sido a tradicional, que nós sempre fizemos, ou seja, tenta apaziguar a situação e se colocar como mediador, isso independentemente do governo de plantão. Faz parte da nossa tradição enquanto política externa brasileira. Porém, como o Brasil também é um país que passa por um momento delicado domesticamente, a nossa sociedade é muito polarizada, a gente sabe as brigas e discussões que nós temos aqui internamente, era importante que o Brasil tivesse posicionado de uma maneira mais firme. O que eu quero dizer com firme? Mais em defesa da democracia nas palavras, carregasse um pouco mais o tom. Isso foi feito pelo Celso Amorim dessa vez, com as palavras adequadas. E isso é muito importante em diplomacia. Então, ele usa a palavra autoritarismo, que é como a gente classifica o regime do Maduro atualmente na ciência política, nas relações internacionais. Ou seja, ele fala de fato que existe uma escalada autoritária no governo do Maduro. Isso é importante porque ele sinaliza esse descontentamento brasileiro e, ao mesmo tempo, ele se coloca o governo brasileiro como alguém que tenta mediar ao lado da Colômbia, pelo risco que essa situação escale ainda mais. O que a gente está vendo é uma radicalização do governo Maduro. Nem na época do Chávez foi assim. A gente pode lembrar até os governos do Chávez, né? E não foi radical desse jeito. Ele não fazia tantas perseguições à oposição. Então, o que a gente vê é um regime Maduro ainda mais autoritário e essa situação pode escalar para algo muito perigoso. Por isso, a cautela do Brasil e da Colômbia, que agora estão isolados nessa posição Sim. de mediadores, porque os outros países da região têm se colocado muito firmemente contra o governo Maduro e ele tem rompido os laços. Só que o isolamento da Venezuela hoje pode ir para uma catástrofe. Esse é o medo da Colômbia, que é ali vizinho e recebe muitos refugiados, muitos imigrantes ali, fugindo, inclusive, do regime do Maduro. E do Brasil também, a gente recebe um contingente menor, mas é muito perigoso pensando na segurança da região. Professora Flávia Loz, de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pela atenção e pela gentileza. Professora, bom descanso, até a próxima. Obrigada, até a próxima.